realmente utilizar o hibridismo, quer dizer, o uso do celular e da parte física, para que você pudesse educar o exercício do celular. Agora, o que falta na escola também é aquela coisa que a gente tinha na escola, que era a arte, que era a música, era o teatro. Porque isso está fazendo uma falta danada. Porque o aluno, ele está no celular, mas provoca ele. Pede para ele fazer algum tipo de jogo de ping-pong, futebol, ele larga na hora. A escola do meu filho é construtivista, não pode usar celular. E ele tem aula de tudo isso. Então, assim, mas não é todo mundo que pode ter um acesso a uma escola dessa. Mas é uma escola que tem essa mentalidade. Por isso que eu estou dizendo, existem pessoas da educação também já pensando assim e já orientando dessa maneira. Eu trabalho na área educacional, na área pública, e existe o BNCC que fala sobre esse projeto. O problema é que não tem pessoas capacitadas para isso. Sim, na área capacita. Exatamente, quer dizer, nós estamos rodando de novo na parte da qualificação. A qualificação é tão séria que nós estamos formando pessoas na faculdade, e eu trabalho com o CEDERJ, mas falta técnicos, falta profissionais qualificados para poder fazer, para enviar um documento no computador. Então, o negócio é tão sério que eu hoje enxergo a qualificação, inclusive, dentro das escolas. Hoje eu enxergo, por exemplo, que a matemática tinha que ser matemática financeira. Hoje eu enxergo que a história tinha que ser repaginada. Hoje eu enxergo, por exemplo, que o português tinha que ser lido como se fosse uma poesia. Porque o aluno hoje ele aprenderia mais português fazendo uma poesia do que fazendo uma redação, que eu dou como prova, inclusive. Porque tipo assim, porque nós viramos máquinas. Se a gente pudesse exercitar trabalhando capacidades, seria muito mais prazeroso. Eu estou falando isso porque eu exercitei. A gente exercita isso na Fundec, na FAITEC, quando faz parceria com o colégio. Mas, infelizmente, o poder público não consegue enxergar isso. O que você está falando é de inovação. Inovação, que tem a ver com o empreendedorismo. Então, assim, exatamente. O que eu falo é o seguinte, o empreendedorismo, você tem dois pilares básicos. Gerar uma boa experiência, né? Porque você não vende produto, você vende experiência, como artista, como dono de restaurante, como professor, como palestrante. Se você não entender qual é o sinal, como é que você conecta, você não gera uma boa experiência. Se você não gera uma boa experiência, você perde. Seu cliente, seu público, você perde. Sua família, sua esposa, eu pergunto, isso não aparece. Você gera uma boa experiência para sua mulher todos os dias. Você está preocupado em encantar a sua mulher todos os dias, senão você vai perder a sua mulher. Se você não estiver encantado, preocupado em encantar o seu filho, se você não estiver absorvendo os sinais para entender o que ele precisa, você desconecta com seu filho por conta de uma depressão, por conta de um bullying que ele está sofrendo. Aí eu faço uma analogia, eu falo, olha, eu sou pai de 2 filhos, tem a Joana e o Diego, eu já fui pai mais de 10 vezes. Aí fica todo mundo me olhando. É muito curioso, né? Isso foi um dia no banho, né, cara? Eu viajei. Aí eu falei assim, mas como assim? De outras mulheres? Não, eu falei, não. Tenho 2 filhos e já fui pai mais de 10 vezes. Aí eu vou explicar. Só da Joana, eu já fui pai 6 vezes. Fui pai da Joana recém-nascido, bebê, criança, pré-adolescente, adolescente, adulto. Eu precisei me inovar, me adaptar completamente diferente como pai para poder conectar com a minha filha. Ou seja, o pai que o João foi da Joana com 1 ano é completamente diferente do pai que eu sou com a Joana de 21 anos. Porque senão eu não encanto ela. Se eu não me inovar como pai, se eu não entender qual é a dor dela, qual é a necessidade dela, qual é a dúvida dela, quais são as drogas que estão rolando, qual é o papo que está tendo, qual é a balada que está rolando, eu não conecto, se eu não conecto eu perco. Que são os pais que infantilizam a relação, o filho vai crescendo e ele não nota isso. E o que hoje existe dentro da educação e da gestão pública? Não houve inovação. Então a nossa educação, ela continua sendo a educação da época dos nossos pais. Os cavalos sobre o Brasil. É isso. Então isso não tem, assim, e é muito curioso porque quando eu estudava, como minha cabeça era empreendedora e eu não sabia, até porque nem existia essa palavra empreendedora, né? Essa palavra. E o TDAH pensa diferente. Eu sou TDAH também, penso completamente diferente. Amém, que eu sou eu. Outro dia eu estava falando, eu sou tão feliz de ser TDAH porque assim. Pensa diferente. É uma loucura. Com a cabeça é uma loucura. É muito louco ser TDAH, né? E tem coisas boas e ruins, e meu filho e eu falo, deixa eu te explicar um negócio. Tudo que o professor falar, você não vai entender nada e você vai sentir o cara mais burro do colégio. Muito prazer, esse sou eu. Que minha mãe achou que eu ia ser uma derrota na vida, e eu comprei um apartamento com 23 anos, saí de casa e fui o primeiro a ser pai, com irmãos brilhantes que eu tenho. E não é demérito, mas
é diferente. É uma deficiência. E na época mesmo, minha mãe psiquiatra não tinha esse diagnóstico. Eu sabia o que era. Então eu fazia eletro. Minha mãe sabia que eu fui expulso de 3 colégios. Eu era completamente fora do propósito, né? Mas eu tinha eu me achava muito burro, porque eu não conseguia tirar mais de 6. Não tirava. E eu falava assim, cara, hoje eu vou anotar. Aí começava daqui a pouco. Pô, tu tá ali fazendo um desenho, tá viajando, tá pensando... Acelera, né? Acelera. Então, assim, você não tem filtro. Mas o que eu quero dizer com isso? Se a educação, ela não inovar, ela não conectar com o jovem, ela não entregar o que o jovem vai precisar para quando ele sair, por isso que você está falando de capacitação, cara, eu ficava olhando e falava assim, para que eu vou aprender tabela periódica? Equação de segundo grau. Qual é o ganho? E se eu tiver ganho, eu vou mergulhar aí dentro, porque eu sou objetivo. Agora sim, eu quero ser químico, me dá uma tabela periódica aqui, eu vou entender de tudo, de ferro, de tudo. Agora, eu não quero ser químico, eu sou um comunicador, respeita a minha essência e adequa a educação para o mercado, para você me preparar como ser humano e como profissional. Senão eu vou sair igual um índio de tanga no meio da cidade, falando, e agora, o que eu faço? Está cheio de índio de tanga. E todo mundo, cara, a gente cria índios de tanga, aí o cara chega com 23 anos, não sabe fazer nada, bicho. E aí ele fica frustrado, porque ele estudou um monte de coisa que ele não sabe aplicar. Então, assim, você tem que ter educação financeira, você tem que falar sobre imposto de renda, você tem que falar sobre empreendedorismo, você tem que falar sobre mercado, sobre digital. Isso é o que interessa, cara. Pouco importa como é que o Pedro Cabral descobriu o Brasil. Você vai falar ali, mas aí você usa isso para ter um ganho. Ele usou de financeiro, ele fez matemática, ele escreveu lá, quer dizer, ele utilizou toda português, matemática, história e ciência com aventura. Você pode contar isso de uma forma diferente. Multidisciplinaridade. Multidisciplinaridade. Algumas linhas já tem essa, né, essa característica de trabalhar as coisas com temas, né? As disciplinas se interligando e dialogando com o mundo exterior. Quer dizer, o cara do Magé, o cara da barra, ele tem que visualizar isso. A turminha do Dom tem 3 anos, né, meu filhinho? E daí cada semestre é um tema. Então agora são os felinos. E eles que escolheram o tema. Então, dos felinos, como que eles desenvolvem todas as disciplinas, estudando aqueles animais. E aí é muito interessante, porque tem muitas formas de ensinar. Né? Então, eu acho que é isso, a inovação na parte da educação, da educação que a gente dá hoje como pai e mãe, e a educação que o filho vai poder receber na escola. Né? E eu acho que, por exemplo, teatro, quando vocês dialogam com o público, vocês estão provocando. A educação precisa ser provocadora. Ela precisa partir do aluno para o professor, e não o professor como dono do saber. Então, tipo assim, hoje nós somos refém de uma matéria, de um livro, que não é tão ruim, na minha época era bom. Só que hoje, se o professor repetir o que está no livro, ele está desatualizado, porque o cara vai entrar no Google e vai pegar mais informação que ele. Então, e ele vai ser substituído por um robô. Vai ter milhares de outras opções de estudar. A aula tinha que ser assim. Quem descobriu o Brasil foi o Pedro Cabral mesmo? Reúne todo mundo e começa o debate. Porque senão, eu vou ficar sempre na mesma retórica de copiar e colar. E aí ele vai chegar na faculdade, que eu pego um aluno que chega na faculdade, que ele copia e cola, porque ele não tem imaginação. Aliás, fomos reprovados, ficamos quase em último lugar no PISA de criatividade no Brasil, isso é inacreditável. Isso já é uma resposta que nós estamos parados há muito tempo. Não é por natureza criativa. Porque quando você pega uma criança que já começa a aprender desse jeito, aí, onde que, sei lá, os felinos grandes, então leão, onde mora? Na savana. Então meu filho tem 3 anos e fala da savana, da África. Porque é outro jeito de aprender. Eu penso, nossa, eu não sabia isso com 3 anos. Porque é o jeito que está aprendendo, o que come, né, como se alimenta, caça à noite, tem visão diferente. Então, assim, vai estar estudando de tudo um pouco ali, né? A parte da biologia, da geografia. E aí ele já começa a visualizar uma profissão. Ele já começa a enxergar o que é meio ambiente. Porque ele já começa a se preocupar. Também teve uma curiosidade do grupo, então tem todo porque ele começa a ver a troca, está pesquisando. Muito legal. Eu acho que existe, o que eu quero dizer assim, eu acho que existe um caminho sendo traçado. Né? Eu acho que temos que estar atentos, assim, procurar fortalecer esses movimentos, esses pontos que da educação, essa coisa da inovação, acho que essa é a palavra, né?
Você tá, e a gente está em constante inovação, as profissões, né? Eu dou um exemplo que há 20 anos atrás um jogador de futebol percorria 6 quilômetros durante uma partida e 20 anos depois ele percorre 14. O mesmo tamanho de gramado, o mesmo número de jogadores, o mesmo tempo de jogo. Ou seja, o cara precisou se inovar. Performance muito diferente. Ou seja, a técnica e o físico e a performance dele, da mesma profissão, se ele não tiver apto, ele é carta fora do baralho. Qualquer profissão, né? E a gente está falando o seguinte, o campo é o mesmo tamanho, o mesmo número de jogadores e o mesmo tempo, só que é outro jogo. Então, a educação, as necessidades, por exemplo, de gestão pública, quem vai determinar é a demanda. É a demanda. Isso aqui é uma empresa. Aí quando eu falo que hoje a maior dor, qual é a maior dor da empresa do Rio de Janeiro? É a violência. Então, como é que você vai tratar da violência? Onde é que a violência nasce? Na educação? Então vamos lá arrumar a educação, porque o reflexo da violência é incompetência na educação. Né? Porque você quando tem um câncer é porque você não se cuidou. E aí você gerou um câncer. Entende? Então quando você começa a entender, você vê movimentos que deram errados, não tenta resolver o que deu errado, tenta resolver na raiz, cara. O problema você resolve na raiz. Eu quando estou com um problema de atendimento no meu restaurante, eu chego e vejo um tumulto. Eu tenho que olhar o seguinte, cara, meu restaurante tem 6 praças, né? Eu tenho que ter 6 garçons. Os 6 garçons estão aí? Estão. Então o problema, o atendimento está ruim, não é por causa do garçom. Onde é que está o atendimento? Faltou cozinheiro? Pode ser? Não, o cozinheiro está aí. O pré-preparo foi suficiente durante a tarde para o número de clientes que eu sabia que ia receber à noite? Não, seu João, no pré-preparo só fez 50 pastéis porque ele achou que a gente ia atender 80 pessoas e tem 200. Então o meu problema, eu vou lá na raiz, amanhã, cara, ver o marketing tem que estar ligado com o pré-preparo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, para eu poder fazer o pré-preparo do pastel, porque senão eu vou ter que abrir massa de noite, e aí o cara não vai conseguir soltar o prato e cai na conta do garçom, porque a comida não chega no prato, e a experiência é ruim e o cara não volta. Entende? Vai na raiz do problema, identifica e resolve. Quantas pessoas têm essa capacidade de diagnosticar rápido assim? Isso não é para ser trabalhado com exercício de problemas, aprender. É isso. Eu aprendi para ser aprendido. A gente aprende na dor. Assim como a educação financeira. Porque, tudo isso você precisa aprender. E fora do Brasil as pessoas aprendem isso na escola. Não, mas isso é educação normal. Financeira, o brasileiro não. A gente não aprende. Então a gente não sabe empreender, a gente não sabe investir, né? Tem que aprender de outras formas, depois de quebrar a cara. A gente tem que mudar de foco. No Brasil, a gente está formando cidadão, porque essa é a lógica da LDB. Mas a gente não está capacitando as pessoas, a gente não está trabalhando competências. Então, você vai para um outro país, por exemplo, eles são bem práticos. Eles perguntam para a pessoa o que ela quer ser. E aí você formula isso praticamente em todos os países. Os coreanos, quer dizer, o pessoal do Tigre Asiático, eles perceberam o seguinte: preciso mudar a educação. Aí eles focaram no mercado, eles olharam para o mercado dizendo, precisamos de tanto. O João está cansado de fazer essa palestra. O que ele fez? Temos que começar lá do molequinho. Como assim? Você vai já arrumar? Não. Tu vai focar o aluno em competências. Tu vai trabalhar, por exemplo, organização, estrutura, trabalhar em equipe, como se trabalha em grupo, ter responsabilidade com seu companheiro. O Japão, os meninos do Japão limpam o banheiro. Eles não limpam o banheiro por obrigação. É porque eles têm senso de coletividade. Então, esses exercícios simples, você pode fazer na creche. Isso passa a fazer parte da cultura dele. É cultural. Quando você pega o 5S, aqui no Brasil, eu trabalho em uma empresa que a gente tentava botar o 5S. Até um certo ponto que a gente ficou pensando o seguinte, que não é só a nossa cultura. Então, se a gente puder colocar só o senso de ordenação, já é uma vitória. Por quê? Porque se não for cultural, basta uma pessoa para tocar terror no seu ambiente todo. Alguém que trabalha, eu dou aula de administração, eu dou mais foco na organização de um cara guardar um arquivo do que provavelmente ele aprender a matéria de arquivamento. Porque a competência de um auxiliar, de um operário, é saber fazer bem feito aquela rotina. Depois ele vai ser eficiente e eficaz na rotina, porque ele vai aprender, replicar e vai fazer melhor se ele tiver inovação, porque ele vai trazer novas... Então, é tão simples, mas é complicado, por quê? Porque nós queremos engenheiros e nós esquecemos do básico.
Nós queremos botar um monte de pessoas... Olha, eu sou esquerda, tá? Nós queremos botar um monte de gente com diploma e a gente esquece do básico. Esse cara que eu formo na faculdade, ele não sabe nem trabalhar em equipe. Então, como é que esse camarada vai ser um gestor? Ou como é que ele vai trabalhar no mercado? Exatamente. Agora, a gente está falando aqui de uma coisa ideal, né, que é desde lá de baixo, mas a gente tem agora uma situação, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que é um caos, principalmente no que diz respeito à violência. Né? Precisa agora a gente pegar e tratar, não esquecer as futuras gerações, mas tratar do que está acontecendo agora. Como é que você vê isso, João? Eu falo o seguinte, você tem duas formas, né, de combater a violência. Você tem a forma inteligente e a forma necessária. A forma inteligente é ir na raiz do problema. E lá no pré-preparo, eu falo, olha, eu vou ter 200 clientes, eu preciso ter um pré-preparo de 500 pastéis. Ou seja, vamos lá no começo, entende por que a gente tem tantos indivíduos que atacam a sociedade, vê onde é que errou na educação desses indivíduos, vai lá no começo e muda. Muda logo. Porque se continuar repetindo o que você não mudou aqui, para você ter o que você não tem, você tem que fazer o que você nunca fez. Ponto. Então, vai lá na base, que aí, independente, eu digo o seguinte, não é ideologia, é o seguinte, está funcionando? Não, então muda. Mudou a educação, entendeu de que forma que tem que educar. Outra coisa, aí tem coisas básicas, por exemplo, vamos falar de município. Uma criança que mora num ambiente hostil, quanto mais ela estiver na rua, pior. Então, como é que nas férias você deixa crianças... Olha que coisa óbvia. A criança ela tem férias julho, dezembro, janeiro e fevereiro. Tá. A mãe trabalha numa casa de família, de repente é empregada doméstica, o pai é porceiro, o pai é garçom. O pai não tem essas férias todas. Ou seja, o pai vai trabalhar, a criança vai ficar em casa. A criança não está no colégio, ela vai ficar o quê? Do lado do tráfico da milícia. Então, ela vai sofrer um assédio, ela vai ter um ambiente hostil ao lado dela e ela vai ser contaminada por aquilo. E aí, se ela não tiver um embasamento muito forte familiar, ela vai aderir àquele movimento. Então, você já vê que aquilo ali, você tem o índice de abandono, a cada férias aumenta o índice de abandono no colégio. Não sou eu que estou falando, isso é número. Então, você tem que criar uma forma de manter aquelas crianças ilhadas dentro do colégio durante as férias e porque os pais continuam trabalhando. Essa é uma realidade. Senão, esse cara não volta para o colégio e vai começar a ser vapor ou vai começar a ser o radinho do tráfico. A colônia de férias, né? Aí entra a arte, o esporte. Sim, você é o que fala. É isso. Então, você você precisa ocupar aquela criança de alguma... Isso é um ponto. Outra coisa, a forma de educação. Você tem que fazer a educação ser interessante para aquele garoto de 8 anos, 9 anos, falar assim, pô, cara, eu adoro ir no colégio. Porque hoje o cara vai para o colégio para comer. Ponto. Então, de que forma que a gente pode fazer uma educação bacana para o cara falar assim, pô, que maneiro, cara, tô afinzão de ir para o colégio. Porque dá, né? Então, muda a educação, faz uma educação interessante. Não é cara, é interessante. São com professores capacitados, entendendo que eles precisam dar uma aula interessante e suprir também o papel de uma mãe solo que não tem o marido dentro de casa, porque eles vão ter que talvez fazer também um semi-papel de pai, o que às vezes um professor de judô, um professor de teatro, um professor de música pode também suprir esse papel, porque ele é um líder, ele é um cara que aquele menino ou aquela menina vão se inspirar. Então, é uma realidade, a gente tem 52% de mãe solo comandando as famílias do Brasil, é uma realidade, então a gente vai ter que criar uma solução para essa realidade, tá? Então, isso é o que a gente precisa para as gerações futuras. O que precisa para agora? Aí, irmão, é combater, é botar limite, Aí você começa, igual o castigo, seu filho perde castigo, começa a punir até o cara falar assim, pô, cara, não está valendo a pena fazer besteira. E paralelo o seguinte, por que esse cara está fazendo tanta besteira? Por que ele está roubando tanto celular? Porque esse cara quer dinheiro mesmo. Esse cara precisa de dinheiro. Um moleque de 18 anos, 19 anos, ele quer dinheiro, é legal ele querer dinheiro. O problema é que ele só sabe ganhar dinheiro roubando celular. Então, cara, traz esse menino aqui, ensina ele a fazer o que eu estou fazendo, dá aula para consertar celular, de manutenção do celular.
Dá aula para ele de garçom. Se não é difícil. Você tem que transformar um movimento em grana. Pô, o cara é um bom atleta, bota no jiu-jitsu, bota para treinar, para virar instrutor. A menina, pô, gosta de arte. Porque junto com o estímulo financeiro vai a melhora da autoestima. Não, tudo, cara. E você tem, tudo. Bicho, vida é sobre ganhar dinheiro. Você vai trabalhar para alguém. Então, é o que eu falei, são 3 mercados, formal, informal e da violência. Alguém vai se absorver. Você contrata gente, restaurante, contrata gente, você tem os artistas, você tem o profissional liberal e o empreendedor, e você tem as empresas, tráfico, milícia e jogo do bicho, que vão contratar, cara. São mais eficientes, inclusive. São empreendedores, cara. O traficante é um puto empreendedor. O cara, ele entende de RH, ele entende de produto, de precificação, de distribuição, ele entende de tudo. Eu vendo peixe, ele vende cocaína. Só muda o produto. O meu produto, ele não destrói a cidade, o produto dele destrói. Entende? Então a gente tem que saber o seguinte, por que está todo mundo querendo trabalhar para esses caras? Onde é que eu travo aqui na hora da entrega do currículo? Porque o currículo dessa garotada é perfeito para esse cara. Não é bom para mim, porque esse cara não sabe fazer nada, então eu tenho que ensinar esse cara. Entende? Então, a gente precisa ser objetivo, porque senão a gente continua perdendo de 10-0. Entende? Só que a gestão pública, ela não consegue ter essa proatividade e essa expertise de entender que são mercados de trabalho que vão absorver mão de obra. O que o cara quer fazer? Prende, mata, bota ali, deixa... Tá errado, brother. Tá errado. Ali é o último estágio. Tu deu oportunidade. Aí tem o seguinte, tem cara que não quer, irmão. Esse, esquece. Mas tem político que não quer, que teve oportunidade, é vagabundo, tem polícia, tem empresário e tem garoto. Isso é da essência do cara. Tem cara que nasce para o mal. Ponto. O cara teve todas as oportunidades e simplesmente ele não quis. Livre-arbítrio paga a conta, irmão. Agora, não dá pra gente empurrar um monte de gente para dentro da cadeia para apanhar o cara que a gente não deu um mínimo de condição para esse cara. Ah, não é coitadinho, mas pô, ajuda o cara. A minha filha Joana, ela teve oportunidade. Se ela fosse no Morro do Dendê, talvez ela tivesse 6 filhos, pô. Ela é bonita, tem 21 anos, talvez fosse uma garota de programa, talvez tivesse carregando cocaína para dentro do presídio, porque talvez fosse o movimento que ela entendeu que era positivo para ela. O meio, né? Que influenciou e que ela veio com. Então, meu irmão, o problema é feito para ser resolvido. Só que ninguém quer ficar falando do problema. Me dá a solução, cara. O objetivo, manter as crianças no colégio, capacita profissionalmente no colégio, porque quando o cara sair, ele já tem um emprego, irmão. Ele já tem um emprego. Vamos tentar uma faculdade? Vamos. Mas, meu irmão, se esse cara conseguir consertar um telefone celular, se esse cara conseguir carregar uma bandeja em vez de carregar um AK-47, é mais produtivo para a cidade, para a vida dele e para a comunidade. Então, são esses 2 caminhos aí. Poderia se virar uma política, né? Uma política pública, inclusive. Uma visão de política pública. É a minha leitura é essa. E amarrando esse último bloco, esse papo foi super interessante, né? Convergindo vários temas em torno do crescimento do ser humano, né? E principalmente nos grandes centros urbanos. Queria voltar àquela temática de... Você fez um filme recentemente, e o Samir tinha me falado que ele começou pelo cinema, depois é que ele descobriu o teatro, né? No cinema, você fez audiovisual, televisão, 2 novelas, se não me engano, do Wolf Maia, o Uga Uga e o Quinto dos Infernos, né? Como é que você vê essa linguagem do cinema, com qual que você se identifica mais? Do audiovisual? E o cinema é mais interessante, né, do que a TV. A TV, ela é uma vitrine, né? Na verdade, é para você estar ali praticando, onde normalmente existe um retorno financeiro, talvez melhor, mas não tem muito espaço para errar, né? Aquilo que a gente estava falando, que não dá para ficar errando, então assim, você tem que chegar lá pronto e... Gravou, pronto, acabou. Você não tem a oportunidade, como no teatro, de experimentar de uma outra forma. É mais superficial, né? Porque a repetição no teatro é fundamental. Não está repetir, não, mas a repetição é um aprendizado constante. Né? Sim. Então, o cinema, ele já traz uma outra rotina, né? Existe mais ensaio, talvez um tempo maior de preparação, um
contato, uma troca até com a direção. Agora esse último trabalho eu tive muita troca com o diretor, foi ótimo. Então, eu prefiro isso. A televisão, ela exige, ela é difícil, porque ela exige uma disponibilidade. Você não me perguntou, mas eu estou complementando. Não, porque esse assunto é muito instigante de se falar, né? A televisão ela é muito difícil, porque ela te exige uma disponibilidade que normalmente você vai descobrindo as tuas possibilidades ao longo do que você é exigido. Né? Por exemplo, numa novela você trabalha com 5 diretores diferentes. E você, às vezes, prefere uma maneira de um diretor trabalhar do que outra. Você, às vezes, tem uma afinidade natural, energética com um diretor e não tem tanto com outro. Isso não pode interferir no rendimento do seu trabalho. Então, isso já é um exercício profundo de tolerância, de generosidade com você e com o outro. Né? Então, assim, a televisão, porque a televisão é fácil. Não é fácil, não. A televisão é dificílimo. Né? Como a dublagem é dificílima também. Quer dizer, essa coisa de você receber os textos em cima da hora, de você ter um personagem que você não sabe muito bem onde é que vai parar, e ninguém sabe te dizer, nem o autor, entendeu? Diferente do cinema, que você já tem. É o público que vai determinar. Então, assim, agora eu concordo com ela quando ela fala que essa questão da profundidade. A televisão é feita para ser umas coisas consumidas ali, o cara está zapeando, e os diálogos são superficiais, porque são para serem assim, né? Não é demérito de quem faz assim na televisão, a televisão é isso. Então, mas assim, para o ator, para o exercício do ator, é sempre o recomeço. Eu trabalhei com o Tony Ramos o ano inteiro e ele fala, é sempre começando do zero, né? Como se eu não tivesse feito nada. Claro, e acumulando a experiência que ele já tem. Principalmente quando há muitas mudanças no roteiro, Terry Paixão, assim como outras novelas recentes da Globo, grandes alterações. Então, o ator tem que estar em ebulição o tempo todo. E a questão da concentração, né, de você ter todo um aparato em torno de você que contribui, ninguém faz de sacanagem, mas contribui para você se dispersar, para você, né, e aí às vezes muda uma coisa em cima da hora, você pode dizer isso aqui. Ninguém faz de sacanagem, é ótimo. Hein? Ninguém faz de sacanagem, mas é verdade, assim. Não é a proposição, todo mundo quer ir embora logo, né? Todo mundo quer acabar para ir embora, né? O que é uma grande empresa. Agora, para o ator, né, que é um ator que vem assim, né? Eu já fiz muita televisão, mas não fiz com uma continuidade, assim como, por exemplo, o Tony Ramos. É um exercício diário de você chegar lá e falar, bom, vamos lá, não sei o que vai acontecer hoje. Deixa eu fazer uma pergunta. No teatro, quando você não está inspirado, porque as peças são quinta, sexta, sábado, né? Ou sexta, sábado e domingo. Você chega lá, sei lá, chateado. Como é que faz? A gente tem condicionamento, né? A gente se condiciona, o ator ele é preparado para isso. Isso é uma dúvida minha. Eu acho desculpa, mas acho que o palco cura, né? Eu acho que aí quando você entra ali, é como se você entrasse em outra dimensão. Tem essa mágica. Acho que tem essa mágica, mas tem a técnica. Tem até, mas assim, até, por exemplo, a minha questão para mim, o mais importante da minha vida é isso. Isso é o mais importante da minha vida. Então, isso que você falou absolutamente acontece muito. Mas você minimiza. A sua voz não está boa, né? O seu pé... Brigou com a mulher. Mas essas coisas, bicho, e aí não é porque é profissional. O profissional que se auto-intitula profissional, ele já tem que ter ele já tem que estar nesse lugar. Ele também tem que chegar pronto de uma outra forma. Você vai ter que dar mais do que você puder em muitos momentos da sua vida. Exatamente. Quer dizer, não existe. E é deixar a sua história pessoal. Maneiro. Não, mas é incrível. Eu acho que isso é o artista. Esse é um cara normal, eu não consigo ser esse cara. Assim, eu não consigo, eu vou ter que me condicionar, mas eu naturalmente não consigo. Mas é aí que eu quero chegar, João, quando a gente tá falando daquela coisa das vocações. Sim. Entendeu? Vendo você falar, eu falo, cara, como esse cara entende do que ele trabalha, do que ele fala, do que ele está falando. Né? Eu absorvo um monte de coisa, acho que eu posso colocar em prática algumas coisas, e outras eu acho assim, que eu tive que me especializar, porque eu me propus a ser um ator, em outras coisas que só eu sei como é que é, porque eu tenho essa praxis. Né? E que pra ele vai falar, cacete, hoje eu briguei com a minha mulher, como é que eu vou conseguir fazer essa peça? Como é que eu vou fazer uma peça de humor? Como é que eu vou fazer um canalista? É isso aí. E aí o ator tem esse poder, vê se você concorda comigo. A gente usa
toda dor, todo sentimento no palco. Mesmo se você vai fazer comédia. Legal. Concorda? Concordo. Porque é uma alquimia, o que a gente coloca terapia. ali é o que a gente vive. Sim. Então, quanto mais experiência... Eu já tive situações de passar uma noite inteira chorando, em prantos, pensando, morrendo. Falei, gente, amanhã eu tenho gravação num show ao vivo, o que vai ser de mim? Eu não sei nem se eu vou ter voz, eu acordei assim. E aí foi um show que foi inesquecível pra mim. Porque eu usei toda aquela minha dor, tudo aquilo que eu estava vivenciando para aquele espetáculo. Estou dando um exemplo meu, assim. Isso, porque eu acho que não tem isso. A gente usa todas as nossas emoções ali no palco, porque é muito sagrado. No palco é muito sagrado. Tem uma mágica, né? Que não passa só pelo o poder está na mente, né? A verdade é essa. Acho que sim. O poder está, né? Eu acho que... Saber endereçar, sim, né? Endereçar. Né? Essa é a palavra. E sabia, você está para começar um projeto, agora dia 21 de julho, muito interessante, que retoma todo o teu conhecimento de Antoine Artaud. Queria que você falasse um pouco sobre a oficina Experimentando o Artaud no Corpo Criativo. Na verdade é um dia de oficina, né? Eles me convidaram lá, uma escola que tem lá em Jacarepaguá, é uma escola na Zona Oeste, que é um lugar bastante precário de escolas de teatro, então eles foram pioneiros lá, criaram uma escola chamada As Faces do Ator, e que tem um diferencial que cada módulo os alunos trabalham uma referência diferente. Trabalham Stanislavski, trabalham Grotowski, trabalham Meyerhold, e isso eu acho muito legal, porque você vai aprofundando conhecimentos específicos dentro de um corpo de conhecimento maior. E eles estavam querendo trabalhar com Artaud, né? E como eu tenho esse trabalho com Artaud, eles me convidaram para dar uma oficina, que inicialmente vai ser de um dia, pode ser que a gente repita a dose e faça uma oficina mais longa, e nessa oficina, Experimentando Artaud no Corpo Criativo, que é um título que eu já utilizei em outras coisas que eu fiz, em outras oficinas que eu dei, é um apanhado de algumas, eu não diria técnicas, mas de algumas vivências, algumas atitudes que eu procuro transmitir para o ator, relacionados a todo esse trabalho de pesquisa que eu venho fazendo ao longo desse meu trabalho autoral, pessoal, e misturado, claro, com as outras coisas que eu fiz com outros diretores. Mas é um trabalho focado, não na técnica do Artaud, porque o Artaud, como eu já comentei, ele não tem um método, né? Ele abre portas, ele abre possibilidades, né? Como é que é experimentar, você trabalhar, por exemplo, com panos, como o ator chinês usa o pano de uma forma simbólica, né? Então é em cima disso que a gente trabalha, um trabalho muito voltado para o corpo, muito corporal, uma descoberta muito corporal, uma descoberta muito do outro, do espaço em torno, né? E assim, separadamente, assim, eu pego um pouco de cada solo que eu fiz, onde eu trabalhei também coisas distintas, que também não foram premeditadas, né? No Artaud, por exemplo, eu trabalhei muito essas questões das técnicas psicofísicas, da yoga, do tai chi, da respiração, né? No Édipo eu trabalhei com panos e bastões e objetos, então eu levo isso para a oficina também. No Cão, que sonhava lobos, eu trabalhei muito com instrumentos de percussão. E foi um musical infantil? Um musical, né? Tinha uma música falada, né? E que é muito doido, porque não tem muito, só para citar como exemplo, né? Essa coisa da extensão do celular da mão. Eu fui dirigir uma leitura com atores experientes, assim, atores, e eu queria fazer uma leitura com percussão. A gente tinha uma movimentação e tal, foi ali no saguão do NET Botafogo, no evento que teve ali. E era muito difícil, às vezes, o ator conseguir dar o texto, pegar um sininho e blim, 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 e dar o texo e voltar e blim, e falar. Então, assim, é um exercício que mexe com ritmo, que mexe com coordenação, que mexe com o seu hemisfério esquerdo do cérebro, e que a gente vai trabalhar também, porque são coisas aparentemente soltas, mas que têm um significado para o enriquecimento do trabalho do ator fantástico. Vamos trabalhar também o Butor, que eu trabalhei no Cícero, né? Então vai ser um dia de 14 às 20 horas, no dia 21 de julho. Posso passar o endereço? Sim, pode. Separei bonitinho aqui, para não esquecer. Então, vai ser na Escola de Teatro As Faces do Ator, que é na Estrada de Jacarepaguá, 7578. Estrada de Jacarepaguá, 7578.
sala 301. Posso passar um telefone aqui para as pessoas entrarem em contato? O telefone é 993739898. 993739898. Entrem na página do @ As Baças do Ator. Dia 21 de julho nós estaremos lá. Agora, Paulo, só interrompendo, o João vai ter que se ausentar agora. Eu queria que ele falasse rapidamente no Instituto João Diniz, que eu acho que é uma solução, o começo de uma solução para o que o Rio de Janeiro está passando e o Brasil todo, né? Tá bom. Desculpa, tá, gente? Eu tenho um evento na Ilha do Governador. O Instituto João Diniz eu criei na pandemia, quando eu entendi que a gente teve o maior número de desempregados da história, 18%, né, de desempregados, foi o maior índice de desemprego do país, e as pessoas sempre me entenderam como uma tábua de salvação para empregar, né, não só nas minhas empresas, mas nas empresas de pessoas do setor. Eu sou do setor de gastronomia, sou conselheiro da Brasel, e hoje a Brasel é o maior gerador, não a Brasel, o setor de alimentação fora do lar, é o maior gerador do primeiro emprego do país. Então, é um setor com muita capilaridade e com absorção de mão de obra, vamos chamar assim, rasa. Você com pouco conhecimento técnico, você consegue entrar no setor e lá dentro você cresce. E eu criei dentro das minhas casas o Instituto João Diniz, onde eu dou aula de garçom e garçonete, ajudante de cozinha, ajudante de bar, ajudante de sushi, serviço avançado do vinho, Excel e gerência e liderança. Criamos 7 cursos, objetivos rápidos, 18 horas, gratuitos. E eu criei uma agência de emprego, uma plataforma também muito simples, onde a pessoa se inscrevia na plataforma e eu recebia vagas de empresas e conectava essas pessoas ao mercado de trabalho. Formei 2.000 alunos, conectei 10.000 pessoas de volta ao mercado de trabalho e depois fui chamado pela Marinha do Brasil para desenvolver também cursos para ex-marinheiros, meninos de 19 anos, que saíam da Marinha, estavam sendo contratados pelo contratado, né? Absorvidos pela milícia e pelo tráfico, por conta do conhecimento de arma, e eu criei um curso de aula, formei 150 alunos da Marinha. E depois criei um curso para síndrome de Down, para jovens, homens e mulheres com deficiência intelectual, e formamos 20 alunos e recolocamos 5 alunos, na verdade colocamos eles em restaurantes do Rio de Janeiro. Então, são cursos muito objetivos. Agora eu estou com um curso de babá e com um curso de manutenção de aparelho celular, onde eu estou dando em comunidades para que facilite ainda o acesso, na verdade, porque às vezes a pessoa não tem nem o dinheiro do ônibus. Então eu vou na associação de moradores, a gente vai em alguns centros esportivos ou na UPP e desenvolve esses cursos dentro desses ambientes, capacita, diploma e já busca recolocar essas pessoas. Acho que é a forma que eu tenho de devolver. Maravilha. Obrigado pela tua presença aí. Vamos fazer uma selfie antes dele ir embora com todo mundo? Cadê aquele?